tem no teu coração, siga a estratégia que a palavra de Deus dá, porque o Espírito Santo do Senhor entregar sobre a tua vida. Se você não buscou ainda, busque, né? E assim tem que ser, aplicar a palavra do Senhor. Ele falou assim: não, mas você lá, isso em 2013, irmãos, 10 anos atrás, eu estava com uma camisa, estava com uma camiseta escrito assim, Maranata, e você falou para mim assim: você sabe o que quer dizer isso? Aí eu fiquei olhando para ele, falei: Jesus, né? Aí ele falou assim: você me disse, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aquilo ficou, aquela semente, irmãos, no momento, no meio do trabalho assim, falando por algo que estava escrito numa camiseta para aquele varão. E hoje, 10 anos depois, ele sentou no meu trabalho, ele veio falar comigo de algo, de uma semente que foi lançada. Então, quando meus irmãos tiverem uma oportunidade, por menor que seja, fale desse Jesus, fale desse Cristo, fale do nosso Deus soberano e eterno, né? Fale do poder dele, fala da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e fala do consolo, da edificação e da exortação a qual o Espírito Santo de Deus dá na tua vida. Que com todas essas coisas o Senhor tem dado livramento e tem feito o crescimento na tua vida. Amém? Agora sim, os irmãos podem se colocar de pé, louvar a Deus, abrir sua Bíblia no livro de Isaías 40. Glória a Jesus. Isaías, no capítulo 40. Uma palavra conhecida. Entretanto, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Todos acharam? Diga amém. Acharam, irmãos? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. 40, versículo 22. Diz assim, Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu trono cortado, o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e o tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhes seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Somente daqui, irmãos. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, Deus usando o grande profeta Isaías, louvado seja Deus, ou o nosso irmão Isaías, porque certamente estaremos com ele também, louvado seja o nome do Senhor, né? Este servo do Senhor, a qual bradou em profecias na terra, estaremos ali caminhando, né? É o mistério de Deus. Ele estava ali falando coisas sobre o livramento que deu ao povo de Israel. Mas logo no versículo 22, o Senhor ele vem mostrar o tamanho, o seu tamanho. É inimaginável, irmãos. É inimaginável nós entendermos ou ter essa percepção de grandeza do nosso Deus, quando Ele fala que Ele está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É inimaginável.
Você consegue mensurar o tamanho do nosso Deus? Você consegue ter ideia qual que é o tamanho desse Deus? Outro dia nós estávamos na sede, um jovem do grupo de louvor, ele falou assim: eu não sei nem o tamanho do nosso Deus. Louvado seja Deus, mas está aqui, ó, o tamanho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está ali sentado no globo, sentado num trono, no globo terrestre, olhando para todos os moradores da terra. Somos nós, somos os gafanhotos, a qual estamos ali trabalhando, lidando todo dia entre si. Quando é falado sobre a notícia que vem uma nuvem de gafanhotos, louvado seja Deus, já pensam em destruição. Poucos dias atrás, aí no ano passado, teve grandes nuvens de gafanhotos que vieram de outro país, internacional, subindo aqui para o Brasil, destruindo plantações, destruindo ali, louvado seja Deus, celeiros, onde estavam produzindo ali toda a parte da agricultura, e aqueles ficaram preocupados do prejuízo que ia ter. E o Senhor fala que fica olhando todos os moradores da terra como gafanhoto, eu e você. Se o gafanhoto é destruidor, eu e você somos destruidores. Quando abrimos nossa boca para porfiar contra as obras de Deus, para porfiar contra o pregador, para porfiar contra o profeta, para porfiar contra o pastor, contra o presbítero, contra o diácono, contra o teu irmãozinho, a qual ele falou em 1 João. Porque você se acha cheio do entendimento, você se acha cheio da palavra, louvado seja Deus, a qual o Senhor também revelou lá em 1 Pedro, louvado seja o nome do Senhor, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia 1000 anos para o Senhor, louvado seja Deus. Até outro dia o Senhor colocou esse mistério, e eu vou falar novamente aqui hoje. Se você dividir ali, louvado seja Deus, 1000 anos em 24, que seria 24 horas do nosso dia, dá mais ou menos aí 21 minutos, 21, louvado seja Deus, 21 anos cada hora, tá? Louvado seja o nome do Senhor. E tem uns aí que tem 21 anos, ou 42 anos, se você contar, você tem 2 horas de permissão como gafanhoto na terra, permissão para estar aqui, pela graça e pela glória do Senhor, e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue na cruz do Calvário. Só que dos nossos 21 anos, dos nossos 41 anos, ou 42 anos, que é aí nesse mistério, louvado seja o nome do Senhor, quanto tempo você fica na presença do Senhor? No culto de hoje, a gente fica 2 horinhas do nosso tempo aqui, mas de toda a nossa vida, quanto tempo a gente se dispôs a fazer a obra do Senhor? E hoje, às vezes nós permanecemos na casa do Senhor 2 horinhas, ou um final de semana, ou faz algo a mais, já se coloca como destacado, louvado seja Deus, aqui na terra. O Senhor fala que todas as coisas nesse lugar, nessa terra, são para a honra e glória do nome dEle. E Ele não faz nada para que você venha se gloriar a si mesmo. Assim a palavra também revela. Louvado seja Deus. Então o Senhor, diante da tua grandeza, Ele tem olhado como gafanhotos para eu e para você. Porque nós temos intento da maldade em nosso coração, constantemente. O apóstolo Paulo, quando ele foi tomado pelo Espírito Santo, e depois que o Senhor Jesus apareceu no caminho dele, que ali veio cegar a sua visão terrena, a sua visão de doutor da lei, doutor das coisas ordinárias dessa terra, muito conhecedor, louvado seja Deus, quando o Senhor cegou os olhos dele, que depois veio tirar as escamas, ali o Espírito Santo tomou e conduziu ele por diversas cidades, ensinando este evangelho a qual nós estamos aqui, que é o evangelho da nova aliança, a qual o Senhor nos deu a oportunidade, também já falou no dia de hoje, louvado seja Deus, que Jesus Cristo fez nova todas as coisas, fez novo a mim, a você, quando você desceu as águas do batismo, quando você aceitou Jesus Cristo e está fazendo essa confissão pública dia após dia, aplicando a palavra dele na tua vida. Então quando você faz isso, irmãos, o Senhor, Ele começa a te ver, louvado seja Deus, não mais como esse gafanhoto, mas como filhinho dele, como já foi falado, como filho dele, como filho, aquele que tem direito à herança ao reino dos céus, aquele que tem direito às mansões celestiais, aquele que vai ter direito de pisar ali, louvado seja Deus, naquelas ruas de cristal, que vai poder ver os muros de jaspe. Ele tem te tratado dessa forma. Ainda que venhamos andar tortuamente, errando constantemente, nosso coração intentando a maldade, nós temos a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para nos conceder isso
todo o momento, não é só aqui. Aqui nós estamos fazendo o culto racional, aprendendo mais um pouquinho, dispondo a tábua de carne no nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha ali cravar, louvado seja Deus, a palavra, venha cravar os mistérios dele, porque aquele que se dispõe a servir o Senhor, a Bíblia fala assim que a esse é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então o Senhor tem te entregado esses mistérios, louvado seja o nome do Senhor. Então o tamanho da grandeza do Senhor é esse. E aqui ele vem falar do jovem, na época ali quando estava falando do livramento ao povo de Israel, que o jovem cansado, e nada mudou, irmãos, continua ainda da mesma forma, que aquele que está cansado, ele dá força, né? Aquele que está cansado, ele dá vigor, ele renova as forças. Se você veio aqui hoje pensando em receber uma mensagem, olha, algo que está preparado, que você está pensando, assim, 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 vai acontecer? Não, o Senhor, Ele quer abrir os teus olhos e mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, é o soberano Deus e o eterno Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia agora lá no livro de 1 Pedro. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 4. O Senhor Deus que está sentado no globo terrestre está falando com a igreja na terra. Quem encontrou, diga amém. 1 Pedro 4, versículo 10. Eu vou ler o 10, o 11 e o 12. Não, o 10 e o 11 só. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, e todos digam amém. Então aqui, irmãos, o Senhor, Ele já mostrou o tamanho da grandeza dEle, a qual Ele tem administrado ali sentado no globo terrestre, lá na terra, no seu trono, observando todos os que estão ali como gafanhotos, mas nos dando livramento, porque estamos na presença dEle, buscando Ele constantemente, dia após dia, em espírito e verdade, né? Lutando contra a carne, que é a nossa intenção, às vezes, eu não vou para aquele culto hoje, eu não vou. Não, mas necessário é. Louvado seja Deus, está vindo aqui. O dia que você está nessa intenção de não ir, é o dia que você tem que começar a lutar, que o Senhor vai te dar ânimo para você receber a bênção e a palavra que está faltando aí, louvado seja Deus, no teu repertório, que está faltando na tua edificação, que está faltando na tua reconstrução, que está faltando para você dar aquela mudança, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aqui então o Senhor vem falar assim, ó, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros e multiforme da graça de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, o Senhor fala ali, louvado seja Deus, a cada um dos ministérios reais que existe na casa do Senhor, daqueles que existem, que trabalham no exército do Senhor, que são os verdadeiros, que estão ali com o general do leão da tribo de Judá, né? O general dos generais, Jesus Cristo à frente. Ele fala que uns é dado como profeta, outros como pastores, outros como evangelistas, outros como doutores, louvado seja Deus, né? Então cada um de nós aqui temos isso. Quando você aceita Jesus, você imediatamente você já passa a ser um evangelista na casa do Senhor, já passa a ser um evangelista na caminhada da presença do Senhor, já passa a ser um evangelista. O simples falar da tua boca para alguém que você não conhece, ou para um que vem próximo de você, ou que está enlutado, como tantos outros passaram por esses dias, louvado seja Deus, aqui, o simples falar seu de que Jesus te ama, o Espírito Santo de Deus vai consolar a tua casa e a tua vida, você já está realizando a obra do Senhor. Então, diante disso, você é o bom despenseiro, você está sendo o bom despenseiro, você não precisa ser um doutor. Você não precisa ter medo de falar, porque
O próprio Moisés, quando o Senhor buscou ali ele para ir entregar a Faraó para tirar o povo do Egito, louvado seja Deus, ele falou: Senhor, eu não sei falar. O que eu vou falar? Eu tenho medo, nem minhas palavras não consigo falar direito. Mas o Senhor prepara todas as coisas. Não tema. Abre somente a tua boca e fale. Fale o que você tem que falar, da forma que você tem que falar, do seu jeito que você tem que falar. Não fique com vergonha: eu não sei, eu acho que eu vou errar. Louvado seja Deus. Não vai errar. O Senhor é na tua vida. O Espírito Santo de Deus é na tua vida. Você já é o escolhido do Senhor. Você foi chamado para esta obra. Esta obra não aqui, esta obra aqui. Esta obra de estar no bom combate, a qual foi louvado sobre o hino da harpa, né? Vencendo em amor mais amor, né? Louvado seja Deus. É esta obra que você foi chamado. Irmãos, todas as coisas, o templo construído por homens, ele pode ser desabado, destruído e reconstruído, assim como o Senhor fez, mostrando da sua própria glória que ia ser manifesta na terra, que ele foi destruído, né? O homem ali, louvado seja Deus, sem mácula, sem pecado, sem iniquidade, foi morto e foi reconstruído para nos fornecer esta graça e esta glória do Senhor hoje. Então, dentro dessas coisas, o Senhor ele vem falar agora da estratégia dele, que nós devemos ter na nossa vida. A estratégia ele fala no versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Fale segundo as palavras de Deus. Tem muitos irmãos que estão ainda caminhando na presença do Senhor, mas eles estão aqui, cumprimentam com a paz do Senhor na hora que chega, na hora que sai, no meio do culto, na porta da igreja. Depois que sai daqui, louvado seja o nome do Senhor, ele esquece que ele é servo de Deus. Aí começa a ter novamente o vernáculo, o tipo de vocabulário, aonde quer que ele venha frequentar, e ali começa a se contaminar com palavras ali vãs, palavras que não são de agrado ao Espírito Santo de Deus, vem entristecer o coração do Senhor, né? Porque ele não quer ser diferente, ele quer ser igual aquela turminha ali, ele quer ser igual aquele grupo. Louvado seja Deus. Presta bem atenção, a palavra do Senhor fala assim, que aquele que se constitui amigo do mundo, imediatamente ele é inimigo de Deus. Hoje ele foi falado em 1 João, louvado seja Deus, se o Espírito Santo do Senhor não estiver sobre a tua vida, se você não é do Senhor, consequentemente você é do diabo. Por que isso? Porque nós somos corpo, alma e espírito, somos corpo, templo do Espírito, templo do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver fazendo morada em nossas vidas, um espírito maligno e imundo está, como muitos a gente tem visto no mundo. Simplesmente, irmão, simplesmente, não precisa ser um servo de Deus. Aquele que está no mundo cometendo a maldade, cometendo algo terrível no mundo, vamos colocar algo, matar uma outra pessoa, ele está possesso, ele está ali sendo o cavalo do adversário da nossa alma, porque qual ser humano em sã consciência vai perfurar o outro, vai desferir um golpe de faca, dar um tiro, enforcar, em sã consciência como um ser humano normal? Ninguém, irmãos. Porque o teu coração já sabe discernir o bem e o mal, já de pequeno, sem a instrução da palavra. Se tem alguém aqui também que ainda não recebeu a instrução ou não recebeu Cristo, você sabe muito bem do que o Senhor está falando contigo. O homem, naturalmente, ele já sabe disso. Foi falado de Caim e Abel, né? O irmão que matou o outro, ele esqueceu, ele se afastou da condução de Deus, da instrução do pai e da mãe. Ele se afastou daquilo, quebrou a estratégia a qual Deus tinha dele, deixou de falar coisas de Deus, de pensar coisas de Deus. E aí o que ele fez? Deixou o espírito imundo invadir o teu coração, invadir a tua mente, e ali possuir a tua alma. Louvado seja Deus. Porque a nossa alma, onde está reservado aí as nossas emoções, alegrias, tristezas, sentimentos diversos, louvado seja Deus. E ali, tomado daquilo, ele foi, louvado seja o nome do Senhor, elevado a um espírito de maldade, a qual matou o teu irmão. Então, dentro disso, irmãos, fale sempre segundo as palavras do Senhor. Quando alguém fizer algo para você, ou te entregar algo,
Troque a palavra obrigado por um Deus abençoe. Tem pessoas que você vai falar Deus abençoe, como eu já fiz e faço, e imediatamente você vai ver a face dela se transfigurar. Por que Deus abençoe? Entendeu? Então nesse porquê Deus abençoe você pode falar. Porque Deus abençoa a minha vida e eu devo abençoar a sua. Da minha boca deve sair bênção. Então eu estou te abençoando em nome de Jesus Cristo. Você já está fazendo o propósito de Deus e falando segundo as palavras do Senhor. Glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo a estratégia que o Senhor tem te entregado? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse Deus grande e soberano e eterno, Ele vem falar sobre essas coisas que a nossa boca deve falar, palavra segundo, e também se administra segundo o poder de Deus que dá. Quando fala em administrar, são planejamentos em qual nós fazemos a nossa vida. Nós fazemos diversos planejamentos em nossa vida. Diversos. Tem pessoas que pensam somente em planejamentos grandes. Passar num concurso público, conseguir um bom emprego, conseguir uma casa, conseguir um veículo próprio, uma motocicleta própria, conseguir um bom emprego, já foi falado, conseguir um esposo, conseguir um marido, conseguir algo que está assim só para o momento material, o momento carnal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu posso falar para os irmãos na minha própria vida, se você colocar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em todos os seus planejamentos, o Senhor à frente, o Senhor vai entregar para ti o que for útil e necessário, sabendo que o que Ele te entregar e te abençoar, você vai abençoar outros, porque você sendo abençoado, aqueles que estão próximos de você, todos serão abençoados. Então a administração da nossa vida tem que ser entregue para o Senhor. Nós não somos mais nós próprios que administramos a nossa vida, porque quando nós entregamos a nossa vida, é o Senhor que toma conta. Ainda que Jesus falou assim que nesta vida, nessa terra nós teríamos aflições, que dentro da nossa própria residência, ali dentro do próprio lar, pai contra mãe, nora contra sogra, louvado seja Deus, seria tudo isso dentro da nossa casa, que é dessa forma mesmo, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deixou claro que isso aconteceria, mas o servo dele, ele já instruiu e já alertou. Quando ele revelou, ele já te deixou alerta para que você venha estar ali. A aflição veio, mas o Senhor Jesus está comigo. Glórias a Deus. Então quando você for administrar, fizer um planejamento, irmãos, entregue no altar do Senhor. Não precisa entregar para pastor nenhum, não precisa entregar em campanha nenhuma, tá? Não precisa entregar em nenhum desse lugar. Só existe que Ele é o intermediador entre você e o trono celestial, que é Jesus Cristo. Só esse, tá? Hoje fazem diversos shows, show aqui, show ali, show acolá, falando disso e daquilo, e de propósitos que não tem nenhum fundamento. Louvado seja o nome do Senhor, Se você buscar lá em 1 Coríntios 12, ele fala lá sobre o dom de discernimento, a qual o Senhor já deu a oportunidade de estar falando aqui. Aquele que tiver ligado, louvado seja o nome do Senhor, com o Senhor, louvado seja Deus, e tiver esse dom de discernimento, vai começar a enxergar tais coisas, louvado seja Deus, e vai ver que o Senhor Jesus, Ele é autossuficiente e exclusivo Salvador. Ele é aquele que é o juiz dos juízes, é aquele que faz todas as coisas, e não, louvado seja Deus, não é necessário de ninguém nessa terra, ninguém, para intermediar sobre a tua petição, sobre o teu pedido, sobre a tua oração, a não ser Jesus, porque tudo que pedir no nome dele recebereis. 6,33 de Mateus: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas as coisas, vos serão acrescentadas. Então administre, irmãos, administre para que tudo, em todas as coisas na tua vida, seja glorificado o nome de Deus. Agora todos nós vamos ler lá no livro de Romanos, que eu já vou encerrar também. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 37. E toda a igreja se coloca de pé. Quem achou, diga amém. Eu vou ler, os irmãos repetem após mim. Amém? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar. Então, meus amados, o próprio Deus que estava sentado ali, como revelou no livro de Isaías 40, no globo terrestre ali, no seu trono ali, olhando todos os seres como gafanhotos ali, louvado seja Deus, que ele já sabia que muitos ali intentavam o mal do seu coração. Em um determinado dia, 2023 anos atrás, ele ofereceu um sacrifício ao teu filho amado Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar recebendo esta instrução, esta palavra, está sendo edificado o nosso coração, nos ensinando a sair de todas as ciladas que o adversário da alma está bramando como leão ao nosso derredor. Porque nós que estamos em Cristo, nós temos os anjos do Senhor a nosso favor. Glórias a Deus. E aqui no livro de Romanos, nesses 2 versículos que nós lemos, ele mais uma vez faz prova para a igreja, para mim, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e nada, ninguém, nenhuma criatura, nada, nem as partes mais profundas do mar, nem a parte mais alta do céu, nada pode te separar do amor de Deus, independente de onde você venha caminhar. Hoje nós estamos aqui, louvado seja Deus, no mês de maio de 2023, nesta casa de oração, aqui neste lugar. E o Espírito Santo de Deus tem selado, nos dado a marca da promessa, tem selado nossa vida, limpado nossas vestes com o sangue do Cordeiro, através da palavra dele, através dos louvores, através das palmas que foram louvadas aqui. Louvado seja Deus, para que você venha seguir a sua caminhada firme, fixo ao alvo que é o Jesus Cristo, fixo à promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha caminhar fixamente, através de saber que o meu Deus, que estava sentado no trono celestial, se fez carne e habitou no meio de nós, e nos deu lições de entendimento, lições de sabedoria, e deixou testificado aqui. Quando está testificado, o testamento quer dizer o quê? Cumpra-se. Quando alguém deixa um testamento, ele deixa a vontade dele para: eu vou deixar algo para você, eu vou deixar algo para você, eu vou deixar algo para aquele, eu vou deixar outro algo para aquele, né? E o Senhor te entregou o quê? A bênção, a promessa. Ele te entregou a salvação, Ele te entregou a graça, Ele te entregou o livramento, Ele te entregou a benesses da palavra dEle. Ele te entregou e continua te entregando. Permaneça simplesmente na presença do Senhor, permaneça glorificando a todo instante, orando sem cessar, orando na tua casa, orando no teu trabalho. Saia daqui orando, irmãos, louvado seja Deus. Vai receber a bênção apostólica aqui na casa do Senhor, né? sobre o nosso soberano Deus, sobre as graças do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, e pelos ensinamentos do Espírito Santo vai receber, mas continue dando glória lá, ó. Vai caminhando, marchando, dando glória, louvado seja Deus, e crendo que você vai chegar na tua casa ou no teu propósito lá e vai receber a vitória, desde que fale
tudo conforme a palavra de Deus. Administre segundo a palavra de Deus. Amém? Então essa é a palavra que o Espírito Santo do Senhor pediu para que nós viéssemos entregar nessa noite. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.